Questão 10. De acordo com o texto, a análise de características da linguagem empregadas por perfis automatizados contribui para o. Então, a gente analisar a linguagem empregada por perfis automatizados, ou seja, com automação, geridos por máquinas, contribui para o quê? Então, a gente tem que analisar o que que a linguagem da automação contribui, né? Vamos ler esse texto? Se a interferência de contas falsas em discussões políticas nas redes sociais já representava um perigo para os sistemas democráticos, sua sofisticação e maior semelhança com pessoas reais tem agravado o problema pelo mundo. Então, nesse momento, no primeiro parágrafo, ele fala o seguinte pra gente. A gente já tinha conta falsa representando um perigo, né? Desde a Idade Média, né? Desde a Idade Média. O perigo cresceu porque a tecnologia e os métodos evoluíram dos robôs. Os bots, softwares com tarefas online automatizadas para os ciborgues ou os trolls. Então a gente tinha, tá? A gente tinha os bots, que eram robôs um pouco mais antigos, e evoluíram para ciborgues ou trolls. O que que são os ciborgues e o que que são os trolls? Contas controladas diretamente por humanos, com a ajuda de um pouco de automação. Opa, entrou automação aqui. Então, os ciborgues ou trolls, eles são contas que são controladas por pessoas de TI, provavelmente, né, por humanos, que usam um pouco da automação, certo? Beleza. O que que é automação? Automatização de processos, tá? Então, por exemplo, quando você manda mensagem para uma loja de açaí, né? Hiperfoco em açaí, né, galera? Quando a gente manda mensagem para uma loja de açaí e a gente tem lá, oi, tudo bem? Faça seu pedido, pipopopó, isso é automação. A gente tem uma automatização de processo, não é uma pessoa te respondendo, é um robô, beleza? A gente consegue perceber, né? Então vamos lá. Mais pesquisadores começam a observar outros padrões de comportamento. Então, a automação tem um padrão de comportamento. Quando mensagens não são programadas, sua publicação se concentra só em horários de trabalho. Já que é controlada por pessoas cuja profissão é exatamente essa: administrar um perfil falso durante o dia. Beleza. Outra pista. A pobreza vocabular das mensagens publicadas para esses perfis e um funcionário de uma empresa que supostamente produzia e vendia esses perfis falsos explica que às vezes faltava criatividade para criar mensagens distintas, controlando tantos perfis falsos ao mesmo tempo. Então, o que que ele mostra aqui para a gente agora? Nesse parágrafo, eu percebi que a gente tem um padrão das mensagens. Vocês perceberam isso, galera? Sim ou não? Padrão das mensagens. Padrão das mensagens e dos horários. Porque a gente só tem mensagens diferentes quando a gente está em horários de trabalho, beleza? A gente só tem mensagem quando está em horário de trabalho, o que mostra que tem uma pessoa ali em horário comercial implementando aquele perfil falso. E ainda assim, a gente tem os trolls, né? Que é essa automatização com uma pobreza vocabular dessas mensagens, porque é tudo sempre a mesma coisa. Porque imagina tu controlar 10 perfis falsos. É difícil você deixar 10 mensagens diferentes, correto? Então, ter esse padrão ajuda a gente a identificar qual mensagem é ou não por trolls. Então, de acordo com o texto, a análise da linguagem empregada por perfis automatizados contribui para o controle da atuação dos profissionais de TI. Então, a partir da análise do troll, a gente consegue controlar como os profissionais de TI trabalham, como os profissionais de TI atuam, o horário que eles atuam, em qual dia que eles atuam. Não é a partir da linguagem que eu tenho esse acesso, tá? A partir da análise dos horários, eu posso até ter um certo controle de como eles atuam, só que também não é um controle tão bom assim, né? Somente pelo horário. Então não é sobre controle da atuação dos profissionais, tá? Desenvolvimento de tecnologias como os trolls. Então, a análise de características da linguagem ajuda a gente a desenvolver tecnologia como o troll? Não. A gente analisa a linguagem do troll depois de criado e não analisa a linguagem para criar ele, entende isso? O troll já está criado. A gente não analisa a linguagem do perfil automatizado para criar o troll. A gente analisa o perfil automatizado para descobrir o troll, não o contrário. Então não pode ser a letra B. Flexibilização de turnos de trabalho? Não, porque eles têm um horário de trabalho muito bem definido. As mensagens estão bem definidas sobre o horário comercial, que provavelmente é de 8 às 18 horas. Necessidade de regulamentação do funcionamento dos bots. Os bots não são mais utilizados. Agora a gente utiliza o troll, utiliza o troll. A gente pode até ter sim uma certa necessidade de regulamentação do funcionamento dos bots e dos trolls, tá? O foco do texto é o troll, porque o bot a gente não usa mais, o bot é antigo. Só que mesmo que fosse isso, a análise de características da linguagem empregada por perfis automatizadas não contribui para a necessidade de regulamentação. Não é isso, tá? O que que é contribuir para a necessidade de regulamentação? Por exemplo, se fosse uma notícia alarmando os perigos de ter trolls na rede social. Aí sim, essa notícia contribui para a necessidade de regulamentação no funcionamento dos trolls,
tá? Então aqui tá errado, tanto por não dar o enunciado, então é inadequado o enunciado, e por ter a palavra bot. Não é bot, é troll. O bot foi substituído, tá? Então tá errado duplo, beleza? Então vamos lá. Identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. Perfeito. Por meio, olha só, olha como é que encaixa. Por meio da análise da linguagem empregada, isso contribui para a identificação de padrões de disseminação de informações verídicas. Perfeito. Por meio da análise, a gente vê como que os trolls falam, porque são sempre a mesma coisa, e porque eles falam que é difícil ter a criatividade, a gente consegue ver a informação inverídica, a informação falsa que é disseminada por um perfil que ele é falso, tá? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.